tudo bem com você? Eu sou Ana Clara Montenegro Fonseca, professora de Direito Penal, e vim hoje conversar com você a respeito do princípio da consunção. Mas antes de adentrarmos nos detalhes a respeito deste princípio, é importante que você tenha em mente e faça a diferenciação devida entre o princípio da consunção e o chamado crime de concussão. O crime de concussão, embora haja uma similitude na fonética, não se refere a este princípio, tendo em vista que é um crime funcional praticado contra a administração pública pelo funcionário público que está em razão da função. E seria, na verdade, o crime de exigência de vantagem indevida. Inclusive, a concussão não se confunde por seu turno com o crime de corrupção passiva, que seria a solicitação da vantagem indevida. Feita essa diferenciação, aí sim, nós podemos entender melhor o que seria o princípio, tema da aula de hoje, da consunção. O princípio da consunção, situando para você o assunto, está lá no seu livro didático, dentro da matéria, conflito aparente de normas. E ao lado, por exemplo, do princípio da especialidade, do princípio da subsidiariedade, do princípio da alternatividade, o princípio da consunção funciona para solucionar o chamado conflito aparente de normas. Mas, professora, o que seria esse conflito aparente de normas? Bem, é preciso que você tome nota. 2 requisitos aí para o conflito aparente de normas. Primeiro requisito, unidade fática. É imprescindível que exista apenas um caso concreto. Segundo requisito que você deve anotar é que na situação você vislumbre a possibilidade de aplicação aparente de mais de uma norma penal. Grife aparente. Primeiro requisito, fácil e tranquilo de entender. É necessário que exista tão somente um fato. Segundo requisito, que haja aparentemente 2 ou mais normas penais cabíveis a esse único fato. Agora, por que o aparente? Eu não posso, pessoal, na realidade, ter mais de uma norma penal incidindo em um único fato, porque isso seria ou o caso de antinomias dentro do ordenamento jurídico penal, que seria bastante esdrúxulo você imaginar para um único caso 2 normas existentes, o ordenamento jurídico penal estaria em conflito, em contradição, ou mesmo se você tivesse 2 normas para um único caso, isso feriria gritantemente o chamado princípio do ne bis in idem. E nós sabemos que no direito penal não pode existir repetição que prejudique. Logo, se eu pratico um fato só, eu só posso ser condenada por um crime. Então, em respeito ao princípio do ne bis in idem e para evitar antinomias penais, nós falamos que o conflito ele é aparente, ele é ilusório, não é um conflito real. Se você perceber com mais acuidade, na verdade, se você observar com mais acuidade, você irá verificar alguma peculiaridade entre uma norma ou outra que irá prevalecer. Outro detalhe, pessoal, é que essas normas que aparentemente incidem sobre o mesmo caso concreto, elas coexistem. Por que eu friso a ideia de coexistência entre essas normas? Porque, veja, se essas normas não coexistissem, se elas fossem normas que estivessem sucedendo-se ao longo do tempo, quero dizer, se surgiu uma norma A para o crime de sequestro e durante o processo surge uma norma B que trata do mesmo crime de sequestro, nós também não estaríamos diante do conflito aparente de normas. E estaríamos diante de outro assunto, que poderá ser tema de uma outra conversa entre nós, que é a ideia de sucessão de leis no tempo. E a sucessão de leis no tempo, você não usa concussão. Você usaria o próprio artigo 5º da Constituição Federal, que traz a possibilidade de retroatividade benéfica. Então, a lei posterior melhor retroagiria e abarcaria aquele caso concreto, se a lei do tempo do crime não fosse melhor. Então, haveria uma comparação entre a lei do tempo do crime e a nova lei. Não é esse também o caso.
Então, professora, rememorando, qual é o caso em que eu aplico o princípio da consunção? Primeiro, você deve ter unidade fática e depois um conflito aparente de normas penais. Tá, professora, mas me diga na prática, como é que eu faço com que esse princípio da consunção realmente incida? Quais são as situações de incidência? Bem, o princípio da consunção, anote isso, não falei antes, mas falo agora, também é chamado de princípio da absorção. Ele ocorre em 3 situações principais. Vamos a elas? Primeira situação. Ocorre o princípio da consunção no chamado crime progressivo. O que seria o crime progressivo, professora? Muito fácil de entender. O crime progressivo é aquele que necessariamente passa por outro. Então, você parte de um crime e atinge o seu desiderato passando por esse crime. Como assim? Imagine, você tem o chamado animus necandi, que seria a intenção de matar. Desde o início, você predefiniu este elemento subjetivo. Eu quero matar. Mas para matar, desconheço outra forma, a não ser que passando pela lesão corporal. Você poderia me perguntar, professor, eu matei com 10 facadas. Eu respondo pelas 10 facadas mais a morte? Claro que não. Se desde o início você predefiniu que queria matar, o seu dolo era de morte, animus necandi. Não há concurso de crimes, não há 2 fatos para que houvesse a incidência de mais de uma norma. Há um fato único, a morte que você pretendia. Logo, o crime final, o homicídio, absorve o crime de passagem, que é a lesão corporal. Logo, o crime de homicídio é um crime progressivo, porque obrigatoriamente ele passa pela lesão. E pelo princípio da consunção, o homicídio absorve esse crime de passagem, lesão corporal. Segunda situação em que ocorreria o princípio da absorção, a chamada progressão criminosa. Cuidado, crime progressivo é uma coisa, progressão criminosa é totalmente distinta. Na progressão criminosa, há uma sucessão de dolos, ou seja, você inicia a conduta com uma intenção, com um dolo, e durante a execução do crime, você modifica o seu desiderato. Vamos supor, eu quero lesionar alguém. E eu parto para o início do crime com esse dolo, com esse elemento subjetivo. Porém, durante a execução, depois que eu dei 2 facadas, surge em mim o ânimos de matar, a intenção de gerar a morte da vítima. Vejam, durante a execução do crime, há uma sucessão de dolo e efetivamente eu mato minha vítima. Professora, eu respondo por 2 crimes, lesão, que eu queria ab início, e homicídio, que foi o meu dolo final geral, princípio da consunção ou absorção. O dolo geral final absorve o dolo inicial. Então, não há também concurso de crimes, você responde por um crime só, o homicídio. A última situação que você deve anotar, que se aplica o princípio da consunção, seria a ideia de ante e pós factum impunível. Fato anterior impunível ou fato posterior impunível. Vou primeiro falar do antefato impunível. O que seria, professor, essa ideia de antefato impunível? Na verdade, a ideia de antefato impunível também corresponde à ideia de crime progressivo. Porque muitas vezes você tem que passar por um delito para chegar ao delito que você pretende. No antefato impunível, a ideia é essa. Se você precisa de um crime para atingir um outro delito, esse crime anterior termina se tornando impunível. Inclusive, essa ideia está sumulada. O STJ, na súmula 17, disse, de outro modo, a seguinte ideia. Quando, por exemplo, você pratica um crime de falso, uma falsidade documental, uma falsidade ideológica, e esse crime de falso se esgota no crime de estelionato, você só responde pelo crime de estelionato.
O que é que eu estou querendo dizer? Vamos supor que hoje eu tenha saído de casa com a intenção de enganar alguém. E eu falsifiquei um cheque. Falsifiquei o cheque e realizei uma compra, obtendo então vantagem indevida, através da fraude. Pratiquei estelionato. Mas, professora, você não responderia pela falsidade do cheque, mais o estelionato não? A resposta é negativa se eu falsifiquei o cheque tão somente para enganar alguém. Como a falsificação se exauriu, se esgotou, acabou, eu não continuei falsificando, acabou na fraude, a fraude, o estelionato, o artigo 171, absolveria aí a falsidade documental. O pós-fato impunível é bastante semelhante, só que a ideia é a seguinte: você praticou o fato que você queria e depois você pratica uma conduta que não aumenta a lesividade do fato anterior. Então, se a nova conduta não aumenta a lesividade do fato anterior, este fato anterior é único, é o que prevalece. Essa nova situação é uma situação de pós-fato impunível. Vamos supor, você é um ladrão quanto mais. Você furta objetos. E na hora que você subtrair um bem, você escutou a sirene da polícia. Ao escutar a sirene da polícia, você subtraiu um celular. Você escutou a sirene, estava com o celular em mãos e você jogou, por exemplo, no rio. Certamente o celular vai ficar danificado. Professora, quantos crimes eu praticaria? Artigo 155, furto, mais artigo 163, dano, destruir e deteriorar coisa alheia? Não. Este dano não aumentou a lesividade do furto, que era o que você queria. Então, você está diante de um pós-fato impunível. E pelo princípio da absolção, você responde tão somente pelo crime inicial de furto. Bem, pessoal, com isso eu vou me despedindo de vocês, agradecendo e espero vocês na próxima aula. Obrigada.